Salve, salve geral! Começando mais um Griot Urbano. Griot Urbano que hoje a gente trata de uma temática que a nós do hip hop é muito cara há muito tempo, que é pensar a relação entre os elementos da cultura hip hop, entre as manifestações da cultura hip hop e as pessoas, certo? Sugestão do irmão Fernando Bocão via Facebook. Então vamos que vamos. Estamos começando mais um Griot Urbano. É nóis! A cultura hip hop, como eu já expliquei e falei algumas vezes aqui, surge dentro de um contexto político, social, cultural, artístico. E no princípio, se a gente for pensar os elementos da cultura hip hop, os elementos eles existiam já separadamente. Se a gente for pensar, por exemplo, o grafite ele vem antes das outras manifestações da cultura hip hop, vinculado a outro rolê, outras fitas, a ideia mesmo de marcação de território, de escrita urbana, vindo inclusive de outros lugares dos Estados Unidos. E na década de 70, com o início das atividades ali no Bronx, principalmente das block parties, e aí vale marcar as block parties como esse local onde a coisa realmente se dá e culmina e acontece mesmo, porque é nas block parties que a gente vê os elementos da cultura hip hop, alguns surgindo e outros se reunindo. Como eu disse, o grafite vem antes já no rolê, geral já fazia grafite, já escrevia, já mandava suas tags. Em 1973, com as festas do Kool Herc, a gente começa a marcar um pouco mais o lugar do DJ com as características do hip hop, que então, até então vinha com outras características. O MC, a MC, também da mesma forma já existiam pessoas que faziam esse papel de MCs, mas não com essa característica. E as danças. A princípio, o breaking. Vale lembrar que as outras danças, que hoje a gente considera como danças do hip hop, vieram do outro lado dos Estados Unidos, não surgiram no Bronx, não surgiram em Nova York e foram sendo incorporadas. Então a gente tem um primeiro momento onde as manifestações artísticas do hip hop estavam separadas literalmente, aconteciam por si próprias, com outras características, mas a partir de 1973, a partir das jams, das festas, principalmente do DJ Kool Herc, essas manifestações passam a se reunir num mesmo espaço, que são as block parties, as jams. E esse diálogo, na verdade, entre essas manifestações artísticas é que gera a característica do hip hop como a gente conhece hoje em 2016 e gera o conceito da cultura hip hop como 4 manifestações artísticas básicas: DJ, MC, breaking e grafite, e o conhecimento trazido aí muito via Zulu Nation e Bambata como base para a execução desses elementos artísticos. Então a coisa se dá nas block parties, reunindo essas manifestações que até então eram separadas e se juntam nesse espaço. Muito bem, mas alguns anos depois, já na década de 80, principalmente devido às investidas do mercado e da mídia, alguns elementos artísticos e alguns artistas, grupos vão se destacando para a mídia, vão se destacando para a grande massa, e isso gera esse movimento reverso onde, por exemplo, quando a dança breaking vai à frente como moda, muitas pessoas entendem a coisa toda como dança, porque é o que chega primeiro, não conseguem ver as demais manifestações artísticas, porque não são diretamente vinculadas àquela dança pela mídia, principalmente. Depois acontece o mesmo movimento com a música rap. Os MCs, os rappers, as rappers, os grupos vão para a mídia, vão para as gravadoras e vão, muitas vezes, sem fazer referência ao de onde eu vim e à cultura que me trouxe até aqui, que é a cultura hip hop. Isso no caso dos dançarinos e dançarinas de breaking, principalmente, é um pouco menos, sempre foi menos, justamente pelo tipo de cultura que os dançarinos e dançarinas de breaking construíram de
estudar a história do hip hop, de manter isso muito como base. Mas no caso do rap, muitas MCs foram para a mídia e literalmente abandonaram esse referencial do hip hop como base, justamente porque no discurso traziam outros elementos que eram elementos comerciais e comerciáveis, não fazendo referencial nenhum à cultura hip hop como referencial básico para fazer rap, para ser MC, para ser um rapper, uma rapper. E aí, inclusive, a gente volta àquela discussão do KRS-One, que traz, né, que MC é aquela pessoa que mantém essa base da cultura hip hop, traz isso nas suas posturas, nas suas falas, nas suas letras, em tudo. E um rapper, uma rapper é aquela pessoa que está no mercado fazendo música rap para ganhar dinheiro e ponto, sem se importar com essa base da cultura hip hop. Bom, nesse meio tempo aí, muita coisa vem acontecendo, muitas pessoas vêm sendo atraídas para dentro da cultura hip hop e para dentro do que elas acreditam que é esse movimento, mas atualmente a gente tem muita informação, mas muita informação que é difusa também. Então, muitas pessoas ainda hoje, em 2016, não entendem muito bem qual que é a conexão entre essas manifestações artísticas, entre esses elementos da cultura hip hop, o que dificulta muitas vezes da gente, enquanto pessoas da cultura hip hop, de manobrar isso para a população em geral. Assim. Muitas pessoas chegam para perguntar, o hip hop é uma dança, o hip hop é uma música. Sempre nesses dois lugares, principalmente assim, a música e a dança como elementos artísticos que a mídia capta mais e coloca num lugar muito específico e chama de hip hop para vender, né? O hip hop enquanto uma expressão que vende, que é comercializável. Então eu, por exemplo, quando vou dar oficina, uma pergunta que eu sempre faço para a rapaziada, para a moçada, o que é hip hop para vocês? E na maioria das respostas eu escuto rap, ou é música, na verdade, né? Não é nem rap, é música e é dança. Até no caso da dança, a gente tem mais uma motivação aí, que é o hip hop freestyle ou hip hop dance, que muitas vezes chega para a molecada e aí fica estabelecido na mente que aquilo ali é hip hop, que aquela dança ali é o hip hop. E é uma dança dentro de um escopo maior, e aí eu não estou fazendo uma crítica, eu estou só fazendo uma análise mesmo, para a gente entender como que um nome vinculado à dança já estabelece uma visão do que é algo que não é, na verdade, né? É uma parte da cultura como um todo. E a música, porque a mídia vendeu como música hip hop mesmo. Se a gente for pensar os anos 2000, principalmente, o início dos anos 2000, o que a gente chama de rap bling bling, né? Que aí 50 Cent fez muito sucesso, Ja Rule e outros e outras. Esse rap foi muito vendido como hip hop, né? Um estilo de música hip hop. Na época eu lembro que havia uma diferenciação por parte de algumas pessoas muito bizarra, que era rap o rap de protesto e hip hop é a música baladinha. Fraga, tipo, bizarro isso, mas acontecia justamente pela forma como a mídia vendia, né, naquela época, esse estilo musical que é o rap. Então, hoje, a gente tem, devido ao excesso de informação, ou não talvez o excesso, mas as informações estarem aí postas pela mídia, e também hoje temos a internet como meio de pesquisa, a gente tem os dois caminhos muito bem estabelecidos dentro do que a gente vive. Então a gente tem pessoas que, devido a seus estudos, a sua busca, ao que receberam de informação e ao que buscaram a mais de informação e de conhecimento, buscam manter a cultura hip hop nos seus moldes mais originais, com essas manifestações artísticas, dialogando, conversando entre si, e um outro caminho de várias pessoas que ainda não sabem qual que é a correlação entre essas manifestações artísticas devido à forma como essa informação, esse conhecimento chega
e ao fato, claro, dessas pessoas não buscarem se aprofundar mais no conhecimento do que é isso que elas estão falando e vivenciando de alguma forma. Eu, particularmente, acho que a gente está numa era onde, se a gente quiser, a gente sabe e a gente consegue ampliar nosso campo de visão, porque temos possibilidades. E aí fica aqui o meu chamado, a minha convocação para a gente buscar saber mais sobre o como que essa cultura se articula e como que esses elementos dialogam. E aí eu caio numa coisa que eu sempre falo, eu só sou MC porque eu estou conectado com o restante dos elementos artísticos da cultura hip hop e porque eu estou dentro dessa cultura como um todo. E aí não só falando dos elementos artísticos, mas de toda a filosofia de vida, do estilo de vida mesmo. E aí eu não estou aqui para ficar criticando quem acha que o hip hop é só uma dança ou só uma música, mas é uma questão de respeito pela cultura alheia ou pela sua própria cultura, no caso das pessoas que querem vivenciar o hip hop, a cultura hip hop. Certo? Rapaziada, moçada, mais uma vez a gente vai caindo nesse lugar, e aí esse espaço aqui, o Guia Urbana, é um espaço justamente para a gente conseguir ampliar essas visões sobre o hip hop. Existem várias outras formas, vários outros veículos, e aí fica a convocação para a gente sempre estudar um pouquinho mais, certo? No mais, é nóis, somos somos hip hop, one love, até a próxima, valeu!